Está no ar mais um programa. Você conhece bem a raça de gado Jersey? O Gestão do Agronegócio desta semana acompanhou uma equipe do Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, em uma visita técnica na fazenda Bela Nápole, no município de Bela Vista de Goiás, a 12 quilômetros no sentido Pires do Rio e a 57 quilômetros de Goiânia. Fazenda de propriedade do senhor Eurípides. Na oportunidade, falamos com a doutora Daniela Sérgio Ribeiro, médica veterinária, filha do proprietário e um entusiasta da raça. Mas isso tudo você vai ver daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Fiquem conosco. Estamos de volta. Quando chegamos, podemos verificar que a fazenda é dotada de uma infraestrutura que realmente atende uma criação com um bom número de animais. A qualidade, a boa condição corporal e o zelo dos animais também era visível. Logo que descemos do micro-ônibus, a doutora Daniela já se apresentou e começou a nos mostrar a fazenda e falar sobre os detalhes da criação do gado Jersey. Mas antes, vamos falar com o senhor Hasley Costa, diretor de extensão do Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, sobre o objetivo dessa visita. Olha, nós estamos procurando algumas propriedades aí, visitando, porque nós queremos fazer um trabalho lá no nosso setor de bovino, não só no nosso setor de bovino, mas assim, nós queremos firmar parcerias com empresas, com propriedades rurais, para desenvolver realmente um ensino voltado para a tecnologia, voltado mesmo para que os nossos alunos saiam com uma formação técnica, mas uma formação técnica bem voltada mesmo para a área em que eles se dedicaram. Estamos sabendo que está se firmando uma parceria entre a Complém e o Instituto. Qual é a finalidade desta parceria? Nós estamos muito esperançosos, sabe, nessa parceria com a Complém, porque é uma via de mão dupla, onde todos nós vamos ganhar. Né? A instituição, né, o Instituto Federal, ele tem a missão de educar, de ensinar. A Complém, ela precisa, né, de fortalecer o homem do campo, levar conhecimento, levar tecnologia a essas pessoas. Então nós vamos unir, né, as duas vertentes e somar esforços. Nós estamos em fase de conversação, né? Nós já tivemos com o presidente da Complém, o Sr. Joaquim Guilherme, vamos promover a feira agora, a primeira Tecnoagro, e dentro dessa primeira Tecnoagro nós esperamos muito lançar esse projeto, ou pelo menos um pré-projeto, e o objetivo dessas visitas agora, focado nas propriedades leiteiras, é justamente esse, é conhecer o sistema que cada uma delas adota, né? O gado, a raça, né? A raça que eles utilizam, para a gente formar um conceito e oferecer para a nossa comunidade o que realmente é interessante para a região, né? Nós queremos trabalhar regionalmente. Bom, já ciente do objetivo da visita, vamos conhecer agora nossa anfitriã e sempre sorridente doutora Daniela. Sou Daniela Sérgio Ribeiro, tá? Eu sou médica veterinária, eu sou formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu resido aqui na fazenda, aqui em Bela Vista de Goiás, fica a 12 quilômetros da cidade aqui de Bela Vista. De Goiânia ela fica a 57. Você trabalha só com Jersey? Só com Jersey. Qual a sua produção diária hoje? Hoje a produção gira em torno de 2.000 litros. 2.000 litros dia? Isso. Hoje a gente está recebendo R$1 por dia. Doutora Daniela, o que te levou a criar o gado da raça Jersey? Curiosidade. Paixão. Assim, eu conhecia do que a gente estudava, do que a gente lia, e a gente tentou, né? A família resolveu investir no leite, tirar leite aqui na fazenda. E aí a gente tentou, vamos procurar o gado Jersey, e introduzimos, e foi assim, fomos muito felizes. Quantas pessoas estão envolvidas diariamente com a criação? Nós trabalhamos geralmente 5 funcionários aqui, tá? Assim, na verdade, assim, a única que trabalha um pouco mais aqui realmente sou eu, né, que mexo porque eu sou veterinária. Mas meus pais, assim, eles me ajudam mais na parte, assim, de acompanhamento, de anotação, essas coisas, eles me ajudam um pouquinho. Qual é a média diária de produção de leite aqui da fazenda?
A vaca que mais dá leite, ela dá 37 litros. Por ordenha? Ou dia? Por dia. Em 2 ordenhas. Em 2 ordenhas. A média do rebanho, a média de curral nossa é de 18 litros, né? E eu tenho esse lote aqui, é o meu primeiro lote. Elas dão todas acima de 23 litros. Essa média você faz o apanhado a lactação toda, do primeiro ao último dia. Isso. Excelente. Qual o consumo diário de silagem de uma vaca Jersey? Isso é uma coisa que é uma pergunta frequente aqui em casa, tá? Porque todo mundo acha que porque elas são pequenininhas, elas não comem. Todo mundo fala assim, mas elas comem pouquinho. Comem menos, mas não é pouquinho, né? Elas comem, por exemplo, se eu tivesse na época assim, só a trato mesmo, elas comem 30 quilos de silagem, às vezes mais. O primeiro lote, às vezes só. Elas comem mais ou menos que uma vaca holandesa, por exemplo? Em proporção elas comem, porque tipo, assim, a gente chega a ter um consumo, falando assim agora na parte mais técnica, a gente já chegou a ter um consumo de 4%, né, do peso vivo delas, em matéria seca, que é muito alto, muito alto. Assim, se considera, por exemplo, um consumo de 3,2 a 3,5 já é um consumo razoavelmente bom, já, e elas aqui já chegaram a 4%, então assim, é uma coisa assim, no volume total, talvez não chegue o que uma holandesa vai comer, mas proporcionalmente ela come mais, sim. Até em função da qualidade do leite, elas têm, a gente chega a mês aqui que tem 6% de proteína, de gordura no leite, então assim, isso requer da alimentação, da dieta, né? Então assim, a gente chega ao que? Ter 3,8 de proteína, então isso elas tiram da dieta, então até em função da qualidade do leite, elas requerem uma maior proporção sim, de matéria seca. A silagem é o componente que entra com o maior custo na produção de leite. Vamos ver então como a doutora Daniela produz o alimento necessário para a sua criação. Sr. Sandro de Castro Santos, zootecnista também do Instituto, participa com algumas perguntas. Daniela, a respeito de silagem, você me falou que vocês não têm área hoje suficiente para a produção de silagem. De que forma que você adquire essa silagem? Na verdade, hoje, muitos produtores na região aqui, eles produzem silagem para realmente vender, né? Então, assim, hoje a gente trabalha dessa forma, a gente compra, né, e ensila aqui na fazenda mesmo. Armazena nos silos aqui na fazenda. E assim, a gente, como eu falei, a gente trata praticamente o ano inteiro. Então, o nosso consumo de silagem é alto. Não temos área realmente para plantar. Atualmente, qual a sua produção? Quanto você tem armazenado de silagem? O que eu tenho armazenado, cada silo desses cabe 900 toneladas. Tá? Mas eu preciso de mais um pouco ainda. Você tem equipamento para retirar? Tem, na verdade a gente tem o Tratomix, né? Ele tem um rolo desensilador, então ele se autocarrega, né? E ele dispensa nos coxos das vacas. A gente joga o concentrado e ele faz toda a mistura e dispensa nos coxos dos animais depois. Uma pessoa só consegue tratar todo o rebanho com folga. Uma pessoa então trata das 130 vacas? Tá, na verdade trata de todas as vacas em lactação, trata das vacas pré-parto, trata das vacas secas, das novilhas, trata todo o rebanho. O investimento foi alto para você para isso? Foi em torno de R$70 mil o equipamento. O misturador e o desensilador? O Tratomix, né? Do jeitinho que ele é, assim, inteiro, né? Retira, você adiciona o concentrado, mistura. Isso. E fornece à vontade para os animais. E você só compra silagem de milho ou compra de sorgo? Só de milho. Só de milho. A gente optou por só trabalhar com silagem de milho. Você tem um cuidado de lá ver a lavoura em pé? Como que é? A gente costuma ir, sim. Hoje, na verdade, a gente já está até fazendo um contrato com uma pessoa, porque o que acontece? Existem muitas pessoas que plantam, cada um planta de um jeito, uma variedade, de uma forma, corte e tudo mais. Hoje a gente está fazendo um contrato com um lavorista aqui que é de um porte maior,
Então ele consegue fornecer pra gente uma silagem muito boa. Esse silo que está tampado foi dele, que a gente comprou. Assim, ele corta com automotriz, é um silo assim de outra qualidade realmente. Esse já é um silo bem mais fraco, que é um silo plantado mais da forma tradicional da região mesmo. Esse que a gente comprou, achou com uma tecnologia maior, e ele, apesar da tecnologia maior, ele saiu mais barato pra gente, pela qualidade. Ok. Tá, a respeito da dieta, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a dieta? Quanto de silagem, quanto de concentrado? Quando elas estão totalmente a coxa, elas comem em torno de 30 quilos de silagem um dia, né? E o concentrado varia de acordo com o lote, né? Hoje nós estamos trabalhando três lotes, né? Então meu lote 1 hoje come 7 quilos, o lote 2 come 5 quilos e o lote 3 come 3 quilos de ração dia. A divisão é quantos litros de leite cada um? O lote 1 está acima de 23 litros, tá? O lote 2 acima de 18 e as outras abaixo de 18. Como é uma silagem comprada, então tem a porcentagem muito grande de grãos inteiros. Acho que deveria ter sido mais picado, né? Esse silo, ele, na verdade, na hora de ensilar, teve um problema muito grande. O dia que começou a ensilar, começou uma chuva muito forte e os caminhões começaram a colar tudo lá na roça. Então estava chegando um caminhão por dia aqui para mim. Então foi uma roça que demorou demais a ser ensilada, então ela passou muito ponto. E aí ela estava muito apagada. Aí o que acontece? Eles diminuíram muito, avançaram lá a questão de corte. Você pode ver que o tamanho das partículas está pequenininha, ela está moída quase, né? E as palhas. Então ficou uma silagem numa qualidade bem... O gado já sentiu e agora só até isso aqui acabar para começar a melhorar de novo. Vamos para mais um intervalo e já estaremos de volta com muito mais detalhes sobre esta raça para você. Estamos de volta. Para você que ligou a sua TV agora, estamos falando com a doutora Daniela, médica veterinária, na Fazenda Bela Nápoli, em Bela Vista de Goiás, sobre a criação do gado da raça Jersey. Doutora Daniela, vamos falar então sobre o seu sistema de trato. Como funciona e qual é a vantagem sobre os outros sistemas? Aqui é uma pista de trato, tá? Ela tem 50 metros de comprimento. No caso, a gente trabalha, assim, a gente colocou como capacidade máxima 50 animais aqui, tá? Então, assim, hoje o lote está com quase 50 animais. Nós temos 46 cabeças aqui que se alimentam nesse coxo hoje, tá? Então, aqui a gente fornece a dieta total. Vem a silagem com concentrado e o mineral também. Quantas vezes por dia? A gente trata 2 vezes e essa semana, se der tudo certo, a gente vai começar, pelo menos nesse lote aqui, a fazer 3 tratos. Eu acho bem prático, tá? Eu acho bem prático. Aqui, assim, passa o vagão distribuindo, né? Eu acho que tem, até assim, para o maquinário em si, é fácil dele estar trabalhando, ele está manuseando, para o funcionário. E bom, as vacas, assim, acho que não reclamam também. Certo? A gente precisa, o que eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho é a questão da limpeza, que realmente que a gente ainda não conseguiu efetivar isso, mas vamos trabalhando. As novilhas da raça Jersey parem com menos idade ou não? Normalmente sim, é um gado muito precoce, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Por exemplo, a gente teve muito problema aqui no começo, quando a gente estava adquirindo animais, paria muito miudinha, tá? Porque elas vinham todas prenhes, a gente comprava muita novilha prenhe e elas pariam aqui às vezes com 250, 260 quilos, que é o peso que a gente conseguiu inseminar aqui em casa. Então, assim, a gente tem um controle grande na fazenda com esse peso, porque assim, o que acontece? É uma vaquinha que vai parir, ela vai estar muito miúda, vai estar muito sentida, às vezes ela não vai te dar a quantidade de leite que você esperaria dela, mas com o tempo ela reage. Muita gente acha que é uma vaca que vai se perder, mas não. Se você cuidando bem dela, a partir daí ela responde. Nós temos vacas que não deram leite na primeira lactação por função de serem muito pequenas, elas desenvolveram e hoje dão 20, 25 quilos, sem problema. Doutora Daniela, qual é o sistema de reprodução adotado aqui pela fazenda?
É um gadinho que assim, a gente tem que preocupar muito com isso, porque a precocidade é muito grande. Assim, a gente tem assim, a gente tem o lote em aleitamento, depois vem o lotinho que a gente chama de transição. Nesse período, a gente já tem a presença de cio nessas vaquinhas. Eu tive até caso de uma que, assim, a gente, por um período, a gente resolveu selecionar, porque a gente tem algumas POs, então a gente ia segurar os machinhos delas. E aí a gente não teve condições aqui, porque uma bezerra minha emprenhou um bezerro. E aí a gente nunca mais criou machos aqui. Do macho, ela já te respondeu o que você faz de macho? A gente hoje consegue vender ainda, tá? É lógico que não é nenhum preço bom, a gente vende a R$150 machinho recém-nascido, né? E a gente está pensando em começar a fazer uns tourinhos para criar em outro lugar, porque aqui não tem condições da gente criar touros. É tudo cerca elétrica, eles vão arrebentar todos os dias. Se eu tiver algum touro aqui, não tem condições. A fazenda é muito pequenininha para eu falar assim, vou destinar aquela área lá. Não tem condições físicas de ter touros aqui em casa. Mas assim, a gente observou o que assim, nessas inseminações muito precoces? Elas davam cio, a gente inseminava, mas elas realmente, assim, uma ou outra que pegavam. Aí a gente resolveu esperar a idade de 1 ano. Então tem peso e tem mais de 1 ano, a gente insemina. A gente observou uma repetição assim, ela está dando cio, mas ainda não está com o sistema preparado para a estrutura física para isso. Nos fale um pouco sobre o seu rebanho. Está um pouco acima de 300 cabeças. Dando leite a gente está em torno de 130. São umas 20 cabeças hoje na mão. O ideal que a gente teria que trabalhar, tá, seria a gente ter mais vacas no rebanho. A nossa recria ainda é alta. Tá? Então, assim, economicamente falando, né, a gente teria que ter em torno de 65% do rebanho ser vacas. E no caso dessa de 65%, a gente tem em torno de 80, 83 dando leite. Até a porcentagem do gado dando leite está mais ou menos dentro do esperado. Mas a gente ainda tem a recria ainda é muito alta. Muitas novilhas já prenhes, tá? Então eu acho que do meio para o final do ano a gente já consegue equilibrar mais essa parte. Como eu falei, assim, a gente há pouco tempo fez venda de animais, fez só vacas. Então, assim, ajudou a desequilibrar um pouquinho mais, porque a gente já estava andando pro ideal, a gente voltou um pouquinho nessa proporção. Qual é o valor médio de uma vaca desta raça, já que você negociou animais há pouco tempo? A gente vendeu a 2.500 esse gado, tá? Eu não sei muito como é que está o mercado. Foi o que a gente não tem muita condição de pesquisa na região, porque não tem tantas fazendas da raça, né? Eu não sei o que está saindo hoje, porque a gente buscou tudo do sul. Eu não sei hoje mais, porque já tem mais de 2 anos que a gente não pega animal, não compra animal, então eu não sei o que está o custo hoje no mercado, para falar a verdade, não. A gente pôs esse preço e vendeu. E essas já eram vacas de primeira, segunda, terceira? Eram todas vacas de segunda e terceira cria. Já estava no top mesmo da produção. Não, na verdade elas aumentam ainda. Por volta da 4ª cria a gente consegue ter o máximo dessas. Quais as principais diferenças que você vê em relação a outras raças? Eu sou um pouco assim. Eu acho que para eu falar de vantagens e desvantagens, eu vou puxar um pouquinho pro lado do gado Jersey, tá? Porque assim, na verdade, eu acho que temperamento é um gado que não tem outro igual, tá? É um gado extremamente dócil. Isso a gente leva em consideração não apenas, por exemplo, para eu chegar ali e passar a mão nela, ou que ela não vai me dar um coice, mas até na hora, por exemplo, de tirar leite. Você leva um gado dócil para o curral, se acontecer alguma coisa, cair uma teteira, o gado não assusta para ele está tranquilo ali, continua dando leite normal. Talvez um gado de outra raça não tenha o mesmo temperamento. Acontece um acidente, entra uma pessoa, tem uma queda de energia, talvez o gado já corte o leite ali. Então assim, a docilidade ajuda a gente até nessas pequenas coisas. E por ter um temperamento mais dócil, não é necessário dividir os animais por lotes para evitar a competição?
Eu nunca precisei separar por temperamento aqui. A única separação que a gente faz realmente é por produção de leite. Mas uma coisa que a gente, como a gente estava conversando, assim, a gente respeita bastante, é uma área de coxo para todo mundo. Então assim, a gente não tem disputa, não tem... elas não precisam estar disputando realmente a área de coxo. Agora, pode ser... esse fato pode ser ajudado realmente pela docilidade, né? A gente não costuma ter muito problema com dominância aqui, não. É um gado realmente bastante tranquilo. E o seu sistema de sombreamento para as vacas em lactação? Fale um pouquinho sobre ele. Aqui na fazenda a gente não tem muito sombreamento natural. Nós temos poucas árvores realmente na propriedade. Era um intuito nosso até dar uma aumentada nessa questão, ter mais árvores aqui, porque é um sombreamento bem mais agradável. Mas a gente aqui embaixo, a gente percebe assim que fica bom também. Não é melhor que uma árvore não, mas é um sombreamento bastante assim agradável. A gente usa o sombrite, tá, de 80%, e a gente tentou colocar uma área que desse para todo o gado. Ele não é barato não, ele não é barato, mas ele se paga realmente, porque se a gente não tivesse ele aqui, elas iam ter que passar o dia inteiro no sol e isso o gado sente muito. Então assim, para uma vaquinha que tem que dar leite para você todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Então assim, o estresse calórico ele judia bastante, né? Não só uma vaca, né, com estresse calórico, ela reduz consideravelmente a produção de leite. Ele foi dimensionado levando em consideração a quantidade de animais? Não tem um dimensionamento próprio. A gente fez um meio aleatório, tá? A gente realmente não calculou assim o tanto que era por animal. E as outras categorias de animais? A gente tem nas bezerras em aleitamento, a gente tem uma área também de sombrite, tá? E aqui nas vacas em lactação. O sombreamento para as outras categorias, a gente deixou por conta de algumas árvores que tem espalhadas. Vamos para o último intervalo e já já estaremos de volta. Estamos de volta. Daniela, esta raça se adapta bem ao nosso clima? A gente trouxe todas as nossas matrizes, tá? Tudo de Santa Catarina, né? Assim, é um animal que é uma questão que também se procura muito aqui na fazenda, é porque assim, elas vêm de regiões de clima mais frio, né? Então todo mundo pergunta, mas ela não sofre mais, ela não sente muito aqui esse clima do cerrado, né? Eu falei assim, não, na verdade, eu acho até que elas devem gostar mais. Eu acho que elas ficam mais bonitas nesse clima. A gente observa o gado lá no sul, não é tão bonito como a gente vê eles aqui nesse clima mais quente. É claro que a gente tem que dar o suporte, tem que ter água à vontade, de qualidade, tem que ter sombreamento, né? Por exemplo, na ordenha mesmo, a gente utiliza ventiladores para dar um conforto maior para o animal. Mas eu acredito que elas não têm problema nenhum de adaptação com o nosso clima, tá? Elas são de origem europeia, né, como a gente estava falando, então assim, é um gado que a gente imagina que seja para clima frio, mas ele se adapta muito bem ao nosso clima. E sobre os parasitas? São problemas que qualquer fazenda tem, não tem jeito. Onde tem gado, tem mosca, onde tem gado tem carrapato, onde tem gado tem a mastite também, né, que é um problema que não tem como fugir quando se fala de leite. Mas o meu rebanho, por exemplo, minhas vacas de leite, eu não sei se você consegue focar alguma delas. Você pode ver que elas estão, de modo geral, bem limpas. Se você observar carrapato, vai ser 1 ou 2, assim, não tem... Elas realmente é um gado bem limpo. E a gente controla aqui o carrapato com produtos homeopáticos, tá? Na sua opinião, a raça de gado Jersey é mais resistente a parasitas? Eu acredito que seja sim. Eu acredito sim. Como eu falei anteriormente, eu fui aprender mais no Jersey aqui em casa, né? A gente sabia alguma coisa do que a gente lia, do que a gente estudava, mas o dia a dia que vai mostrando. Então assim, por exemplo, eu consigo controlar muito bem a parte de parasitas, por exemplo, com homeopatia, como eu falei, e a gente não faz aplicações ao longo do ano de vermífugo, por exemplo, né? A gente faz só na secagem e faz na entrada do preparo.
Então, assim, é um gado que se mantém muito saudável, muito saudável. Então, eu acredito que tem, assim, um auxílio da raça. Hoje, Daniela, tem se usado muito a raça Jersey no cruzamento com outras, como a Girolanda, por exemplo. Aqui em sua fazenda, não se adotou esta prática? O intuito da mistura, né, das duas raças, do cruzamento, seria o quê? Ter um pouco da rusticidade da Jersey, né, e aumentar o volume de produção de leite da holandesa, né? Então, o que acontece nesse animal meio sangue? É um animal de excelente qualidade. Eu acredito assim que é um animal que traz talvez até mais benefício do que a raça pura, porque a gente sabe que os cruzamentos tendem a dar um vigor no animal, né? Então, assim, é um animal que dá uma produção realmente um pouco mais alta, é um animal que fica também com uma sanidade muito boa em função do cruzamento. Mas, assim, a gente optou por trabalhar a raça pura realmente. Não avaliamos, assim, questão de ser um melhor ou outro, mas a gente optou pela raça pura porque a gente tem o intuito de venda de matrizes aqui na fazenda. Então, a gente teve sempre como trabalhar a raça pura aqui. Mas é um animal realmente muito bom. Ele, assim, ele dá realmente um pouco mais de leite, volume, cai um pouco a qualidade, não é a mesma coisa que a do Jersey, ela não chega a ter os mesmos teores de gordura e proteína, mas fica num nível muito bom também de qualidade. Como vemos aqui, a alimentação das vacas em lactação é quase toda feita aqui no coxo, com silagem. Você não tem um projeto para mantê-las mais tempo a pasto? O projeto inicial aqui era fazer piquete irrigado, tá? A gente não conseguiu, porque a gente não conseguiu represar a água aqui. A outorga não conseguiu. Não foi nem outorga, foi problemas com vizinhos. Mas, assim, a gente ainda está estudando outras formas, a gente está represando de alguma forma, a gente ainda não abandonou o projeto. Poço artesiano? Pois é, o nosso poço a gente não conseguiu uma vazão suficiente, né? A gente chegou a perfurar 5 vezes aqui, apenas 2 deram água, né? Os outros 3 realmente ficaram secos, né? E mesmo os 2 que deram água, um só dá, a vazão dele é de 1000 litros por hora e o outro é de 2000 litros por hora. Então, assim, não é uma vazão suficiente para irrigação. O manejo do pasto, por ser o gado Jersey, tem um diferencial em relação a outras raças? Tem um diferencial, sim. Mas a questão de comportamento mesmo. Porque até tem a imagem aqui, você pode até observar. O gado pasteja muito tranquilo. Você vê, a vaca está ali paradinha, comendo, quietinha. Então, assim, enquanto que outras raças a gente vê uma movimentação maior dentro dos piquetes. Então, acaba que amassa mais, tem mais defecação espalhada. Então, assim, é um gado que come muito tranquilo. Então, isso ajuda, assim, a melhorar a sua lotação, a sua taxa de lotação da pastagem. A gente optou por trabalhar a Tifton aqui em casa. A gente, na verdade, a intenção era plantar a Tifton 85. E a gente comprou com 85 até na época, mas a gente descobriu que a gente plantou foi a 68. Então, assim, não era o que a gente queria, mas não é um produto ruim. A 68 também atende muito bem, também funciona bastante. É também um material de qualidade, mas não é o que a gente esperava, né? Mas, de qualquer forma, é o que a gente trabalha hoje, né? Então, em função de ser a Tifton, né? A gente optou por fazer 20 piquetes aqui na área, porque de acordo com o ciclo do capim, a gente trabalharia entre 18 e 21 piquetes, né, que seria um piquete ao dia. Então, dava certo a gente enquadrar os 20, a gente fez os 20 aqui para cada módulo de piquete. São 4 módulos, cada módulo atende um lote de animal. E a gente tem piquetes aqui bem pequenininhos. Os piquetes dessa área aqui, eles são de 20 por 30, tá? E a gente, por exemplo, no ano de implantação, a gente girou aqui 30 animais por hectare, tá? E deu muito certo. É utilizada outra categoria de animais para o repasse nos piquetes? Esses dias agora a gente está sem chuva, já tem um períodozinho, então
a gente não tem utilizado esses dias não, mas o normal, quando está chovendo bem, o capim vem com vontade, até porque a gente usa o chorume, né? A gente usa bastante esterco na pastagem, então esse ano, por exemplo, a gente manteve isso aqui só com esterco, não usamos adubo esse ano. Então, você não usa adubo químico nos piquetes? A gente usou nos 2 primeiros anos, aí depois a quantidade de esterco é bastante grande, né? E assim, termina mais um programa Gestão do Agronegócio e na próxima terça-feira teremos a segunda parte desse programa, já que são muitos detalhes sobre esta raça e também por se tratar de uma raça que cada vez mais ganha espaço no rebanho leiteiro brasileiro, seja em cruzamentos ou em rebanhos puros como o da doutora Daniela. Até lá então e um grande abraço a todos.